Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre arte. Continuar falando de arte do projeto Mosaico. Agora esse livro aqui do 8º ano. O capítulo 1 fala sobre a representação da natureza. Você costuma observar a natureza? A gente com o tempo vai perdendo meio que isso, né? A própria filosofia, segundo Platão, Aristóteles, ela nasceria, segundo esses pensadores, de algo que os gregos chamavam de talma, a capacidade de se espantar, de admirar as coisas. Então a gente vai perdendo isso à medida que o tempo vai passando, e a gente perde essa potencialidade, essa capacidade de observar as coisas. Então, procure estimular os estudantes a exercitar a observação de como a natureza está presente em sua localidade. O que observa na natureza? O que você costuma observar na natureza? Valorize as respostas dos estudantes e ofereça subsídios para enriquecer o olhar sobre a natureza. Você representa aquilo que vê, de alguma maneira, seja através de ideia ou de uma forma de expressão artística. Alguns estudantes podem ter o hábito de desenhar ou fotografar animais ou plantas. Procure mostrar os diferentes contextos em que esses elementos podem ocorrer. Então o tema é a representação. A arte é sempre uma representação da realidade, né? Ou dos sentimentos, ou de algo que nós experimentamos ao longo da nossa vivência humana. É um objeto, a natureza, o conceito visões sobre a natureza, o tema transversal meio ambiente, a técnica pintura, a habilidade luz e sombra. Começando por você. Ao longo do tempo, os seres humanos imitaram a natureza. Folhas e flores, por exemplo, foram largamente usadas como modelo decorativo em estampas de tecidos, objetos, relevos arquitetônicos de colunas e fachadas desde a antiguidade. Para algumas culturas do Oriente, um jardim é tão valorizado quanto uma obra de arte. E muitos artistas se dedicam a criar esses espaços de contemplação da natureza. Na cultura ocidental, o interesse pela paisagem como tema central na arte, entretanto, só surgiu com o espírito romântico, com o romantismo. E ali, com o romantismo também, ao mesmo tempo que começa essa busca por representar a natureza, começa também aquilo que depois, no século XX, veio a desembocar no movimento ecológico, ou seja, do amor à natureza e do cuidado, do respeito para com a natureza, né? No começo do século XIX. Na pintura estabeleceu-se como tema central, quando alguns artistas passaram a considerar a natureza um lugar privilegiado, representando-a de modo idealizado. Pouco depois, os artistas impressionistas exploraram ainda mais o tema em seus trabalhos. Hoje, a maior parte das pessoas vive em centros urbanos e está afastada da natureza. Mesmo assim, algumas procuram ainda manter essa relação ao frequentar parques, cultivar hortas ou criar animais. Então, o espírito romântico é o sentimento e interesses como liberdade, expressão dos sentimentos, atração pelo desconhecido e pela natureza, que arrebataram os artistas no início do século XIX. E o impressionismo, né? O impressionista é um pintor adepto do impressionismo, esse que foi um movimento de pintura que ocorreu na França no século XIX. Caracterizou-se pela pintura ao ar livre e pelo interesse dos pintores em representar os efeitos da luz. Então é possível ver o jardim do sítio de Burle Marx, em Guaratiba, no Rio de Janeiro, onde é um exemplo, né, de como a natureza está inserida nos grandes centros. A relação do ser humano com a natureza é importante para a vida no planeta. Então reflita sobre as questões e compartilhe suas respostas. Você se interessa por plantas e animais? Tem contato com eles em seu cotidiano? Então é preciso valorizar as respostas dos estudantes e procure conduzir o debate fazendo-os perceber as vantagens e desvantagens de viver nas cidades. Além disso, mostre que a relação do ser humano com a natureza pode ser estabelecida em gestos simples, no modo de observar uma árvore, se relacionar com animais, se interessando pela origem e a história deles ao lado do homem. Então isso é um pouquinho aí da representação da natureza, como isso começa por nós, como é um pouquinho da história dessa representação artística, principalmente na pintura, com as técnicas de luz e sombra, ao longo da história da humanidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.